Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Vamos fazer a leitura até o versículo 14 e quero que você responda a pergunta que está na nossa tela. Quem é você na parábola? Ai, Jesus. Papai. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Quero convidar você a fazer comigo a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero explicar a você. A iluminação do Espírito Santo nos permite entender a inspiração do Espírito Santo. A minha e a sua inteligência é insuficiente, ainda que somada, para compreendermos aquilo que a Bíblia está nos trazendo. Nós precisamos do Espírito Santo que nos ilumina, acende a luz. A gente diz, agora eu entendi. Somente por meio do Espírito Santo de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Nosso Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, iluminando as nossas mentes, a fim de que possamos compreender o que diz a palavra do Senhor. O que nós precisamos é da Tua palavra. Alimenta-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a vocês algumas perguntas dentro desse texto. E essas perguntas não serão respondidas individualmente, mas quero que você converse com a pessoa que está próxima a você, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. A primeira pergunta que está na nossa tela: onde o fariseu e o publicano se encontraram? Alguém vai dizer, na Bíblia, né, pastor? Acabei de ler. Outro vai dizer assim, na parábola, né, pastor? Acabamos de ler que é uma parábola. Aonde eles se encontraram? Conversa aí, eu quero ver vocês conversando. Onde que eles se encontraram? No templo, muito bem. Pergunta número 2, está aí na tela para que você responda para mim. O que eles foram fazer lá? O que você foi fazer lá? Veja, não é para responder para mim, tá? Já entenderam, né? Para a pessoa estar do seu lado. Vou fazer lá o quê? Sei lá o que eu vou fazer lá, não meto uma vida alheia, Deus me livre. Já tem muita gente curiosa para saber o que eu faço. Eles foram orar. Terceira pergunta, mais difícil, hein? Pergunta muito difícil. Qual a diferença entre eles? Qual a diferença entre eles? Há várias. Eram 2 pessoas, né? 2 seres humanos, orelhas diferentes, olhos... Não, qual a diferença entre eles? Um era o quê? Fariseu. E o outro era o quê?
Tá, vamos ficar com essas duas aí, para começar? Tá bom. Agora se prepare para a última pergunta. Vou dar mais uma volta. Qual deles representa melhor o seu momento? Aí é uma resposta. Curiosamente, essa pergunta eu nem precisei dizer que não era para falar com o outro, porque ninguém falou. Que eu tenha observado. Eventualmente alguém falou, né, com muita humildade. Por um lado, se eu falar que eu sou um, vai ficar ruim. Se eu falar que eu sou outro, também vai ficar ruim. Melhor não falar nada. Ao longo dessa conversa nossa, naturalmente você vai responder. Vamos reler o versículo primeiro, o primeiro versículo, que é o versículo de número 9, e com essas ênfases que estão aí na nossa tela. Vê se você consegue ler comigo. Propôs também esta parábola a alguns que, 1, confiavam em si mesmos. 2, se considerarem justos. 3, desprezavam os outros. Então, Jesus constrói uma parábola para conversar com as pessoas sobre essas três coisas principais que estão aí. Primeiro, aqueles que confiavam em si mesmos. E está falando quanto à vida espiritual. Não está falando de autoconfiança que a gente tem que ter na vida, para trabalhar, para lutar, para estudar, para avançar. Não é isso que se trata. A questão que Jesus traz aqui é espiritual. Qual é a questão espiritual que está aqui posta? Algumas pessoas confiavam em si mesmas, acreditando que elas seriam suficientes e eficientes quanto à vida espiritual. Normalmente essas pessoas confiam naquilo que elas fazem, e a gente vai ver isso de maneira clara, porque elas se consideravam justas, por se considerarem justas. Então como é que uma pessoa se considera justa? Se você conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia diz que não há como é que é a expressão da Bíblia? Um justo sequer. Umzinho, justinho. Não, é aquele lá. Pode, aquele lá, eu achei que fosse justo. Você deve conhecer pessoas, vocês achavam que era justo, não conhecem pessoas assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem Dona Dora. Conheceram Dona Dora? Não, conheceram não? Dona Dora era uma cozinheira de mão cheia. Que sabe aquela senhora que cozinha maravilhosamente bem? Ela ia para os acampamentos, e lá nos acampamentos ela cozinhava sozinha para 150 adolescentes, 200 adolescentes. E ela, uma semana antes de começar, ela entrava em jejum. E o jejum e a oração dela: Senhor, que nenhum dos meninos passe mal, que os meninos se alimentem bem, que eles fiquem tranquilos. Dona Dora ia para o acampamento, cozinhava para todo mundo, uma gentileza, uma senhora fina e abençoada. Um dia minha mãe disse: vamos levar a Dona Dora para passear de carro. E eu fui, mamãe, Dona Dora, e fomos passeando, passamos pela praia. Dona Dora ia muito pouco à praia, ela ia trabalhar. Aí passamos pela praia, aí chegamos num shopping. Dona Dora nunca tinha ido a um shopping. E lá no shopping, logo que nós entramos, ela olhou e disse assim: Juninho, sou eu, Juninho, o que é aquilo ali? Falei: Dona Dora, aquilo é uma escada rolante. Olha, e eu posso ir lá? Claro, Dona Dora, eu tenho medo. Eu vou com a senhora. Vamos junto, Dona Dora. Ela falou: mas paga? Paga não, Dona Dora, vamos embora. Aí nós subimos, descemos. Uma senhora simples, um amor de pessoa. Então quando a Bíblia diz que nem a Dona Dora sobrou pouca chance para nós. Eles consideravam justo. Com base em quê? No que eles faziam. Então o que eu faço? Não, eu não, por exemplo, aquelas frases que você já ouviu, né? Eu não falo mal de ninguém, eu quero bem a todos, eu nunca matei, nunca roubei, nunca colei. Às vezes eu sou esquecido, né? Tem gente que é esquecido do que fez, eu sei disso. Terceiro, desprezavam os outros. Olha só que doideira. Olha que espiritual. Confiava em si mesmo, se considerava justo e desprezava os outros. Tem gente que adora, a Dona Dora de novo aí, ó. Tem gente que adora desprezar os outros, mas não fala. Despreza com o olhar.
com altivez, olhando de cima a baixo, nariz empinado. Isso quanto ao indivíduo, né? Às vezes você pode estar, no momento que você está mais tranquilo, você entra numa loja, de repente você pode ser até meio destratado naquela loja, conforme for a vestimenta que você está utilizando naquela hora. As pessoas podem desprezar as outras por vários motivos, mas aqui também era uma questão espiritual. Desprezava o outro espiritualmente, acreditava que era superior ao outro por conta daquilo que era feito, ou por conta da sua história, ou por conta do seu próprio grupo. Vamos ver comigo essa frase aqui. Versículo 10. Jesus começa. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um religioso, membro de um grupo religioso e também político. Em geral, como a gente mistura muita política com religião, dá uma fumaça, entendeu? Pode criar alguma dificuldade. A gente entende que a política é parte da nossa vida, que nós todos aqui somos seres políticos, entre nós, que Deus abençoe que hajam políticos ou candidatos a alguns cargos, que se preparem para isso. Nós temos na história do Evangelho diversas pessoas que foram políticos, foram excelentes, como Abraham Kuyper, que foi um homem, um líder espiritual, um teólogo maravilhoso, um escritor primoroso, maravilhoso, sensacional. João Calvino, ele foi fundamental para a gestão da cidade de Genebra. Genebra era o fim da picada, o ó do borogodó. E qualquer outra expressão que você utilize para pensar que é uma coisa terrível. E Deus, pela sua maravilhosa graça, atuou em Genebra por meio de um homem chamado Calvino. Mas a gente sabe que política, do ponto de vista espiritual, é para quem recebeu de Deus um chamado, não para alguém que está interessado em alguma coisa. Política, às vezes aparecem as pessoas interessadas, né? Não necessariamente interessantes. Agora, neste caso, o fariseu, ele tinha uma perspectiva, era um grupo também político e religioso, ele estava sempre envolvido em muita coisa, muito importante. Você vai ler os 4 evangelhos, os caras estão direto ali questionando Cristo, pegando no pé dele. Por quê? Porque Jesus rompeu toda essa estrutura religiosa daquele tempo. O publicano, ele é o cobrador de impostos, ou coletor de impostos. Tem 2 nomes na Bíblia que você conhece, que eles eram coletores de impostos. O primeiro é Mateus. Vamos com ele. Mateus, menino maravilhoso, sensacional, foi alcançado pelo Evangelho, mas era um coletor de impostos. Jesus passou ali por ele e disse o quê? Segue-me. Ele levantou e foi atrás de Jesus. Ele ficava lá na boca do caixa, é o que tinha contato com o público, é o cara que recebia o olhar atravessado do outro, porque ninguém gostava de pagar impostos. Hoje é diferente. Hoje chega o IPTU, a gente faz o quê? Até que enfim, IPTU! Aí daqui a pouco vem o IPVA. Pô, tá atrasado o IPVA. Estava te aguardando aqui já há um tempo. A gente paga com alegria, IPTU, IPVA e outros impostos mais no produto que a gente compra, né? Aí, enfim, não quero falar de imposto, que não é um assunto bom para falar nesse momento. Zaqueu era o outro. Esse era o chamado maioral dos publicanos. É o cara que era o chefe. Ele, em geral, eles conseguiam uma espécie de autorização para que ele pudesse ser o que iria cobrar os impostos. Então, ele tinha contato com Roma. Ele repassava para Roma. Mas olha que coisa que acontecia naquela época. Olha só. A pessoa pegava aqui, vou dar um exemplo aqui, 5 mil reais de imposto e chegava em Roma menos que 5 mil. Eu não sei como é que era o negócio. Ficava no caminho alguma coisa. Não sei se é taxa de retenção, que nome que dá esse negócio, se é comissão, não sei que nome que dá, mas em algum momento aquilo ficava ali. Porque às vezes eles cobravam a mais, para ficar com mais. Isso tudo acontecia. Aí eu e você somos os pagadores de impostos, tá bom? A gente está injuriado, miserável, Zaqueu, sem vergonha, Mateus. Essas eram as pessoas. Então Jesus pinta aqui um quadro para a gente entender a construção dele com base na oposição. São oponentes, eles não andavam juntos. Eram pessoas estranhas, eles não caminhavam. E se a gente olhasse assim para essas 2 imagens aqui, certamente a maior parte de nós somos pessoas maravilhosas. Nós somos praticamente o quê? The Chosen.
nós apontaríamos assim, não, fariseu. Fariseu, por quê? Religioso, pessoa do bem. Ou publicano, que aí é mais complicado. Mas Jesus constrói isso para fazer a gente pensar em alguma coisa muito preciosa e muito especial que ele nos traz. Veja o versículo que segue, 11 e 12. Leia comigo, por favor. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, por quê? Não sou como os demais homens, mas o quê? Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este, está falando daqueles dois que entraram, este publicano. O que é que eu faço? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, tem duas ênfases aqui nesse texto para você observar. Não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens. Sou muito melhor. Sou muito melhor. Se você souber o que as pessoas fazem, entendeu? Tem gente muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente ruim. Eu não. Eu sou melhor. Não estou dizendo que sou melhor que todos, mas sou melhor que a maioria. É assim que ele está falando, que ele se considerava assim. E a outra coisa é que ele praticamente aponta para o outro para dizer que nem como este publicano. Deixa eu perguntar para você, se você lembra, eles foram fazer o que lá no templo? Oh, que maravilha! Mas veja a oração dele, lá em cima. Você já fez uma oração assim? Olha, para pensar. Para pensar. Já fez uma oração de si para si mesmo? Olha bem. Uma vez eu vi um rapaz orando lá no interior. Senhor, nesta manhã tu sabes. Já vem, né? Eu estava pronto para vir para o culto. Tu sabes. Quando chegou uma visita lá em casa. Nesta hora, Senhor. A hora de eu ir para a igreja. O cara orando em voz alta, tá? Na igreja. E aí eu tive que cuidar dessas pessoas. Enquanto isso, Senhor, tu sabes, algumas pessoas acharam que eu estava matando o culto. Aí eu falei, rapaz, essa reunião agora vai ficar animada. E aí era um recado, estava fazendo uma prestação de contas ao vivo, tá certo? Isso é uma oração de si para si mesmo. Oração de si para si mesmo é quando a gente não está conversando com Deus, a gente está só desabafando. É mais ou menos como estou conversando com a parede. Parede, ó parede. E a gente fala, abre o coração, desabafa, se sente melhor. Estou até mais leve. Mas não foi oração. Oração é uma conversa entre um ser humano e Deus. E entre nós, entre o ser humano e Deus, tem Jesus. Se não houver uma oração em nome de Jesus, não é uma oração, é uma fala direta aqui entre nós. Mas quando nós conversamos com o Senhor, nós compartilhamos com Ele, nós estamos envolvendo uma vida de oração. Ou seja, nem todo mundo que diz que está orando, está orando. É outra coisa, mas não é oração. Misericórdia. Apertou a gente, não apertou? Veja agora essa frase, leia comigo, por favor. A religiosidade gera uma falsa segurança espiritual, ancorada em injustas comparações e algumas práticas com motivações equivocadas. Olha só. Gera uma falsa segurança espiritual. Eu estou na igreja desde 1519. Meu pai está na igreja, meu avô na igreja, meu bisavô na igreja, meu tataravô na igreja. Eu sou descendente de Abraão. Estou na igreja desde sempre. Tá certo? Então eu estou na igreja. Segundo, quando canta aqui o hino, o cântico, eu sei todos. O pastor pediu para abrir a Bíblia. Naum, eu acho. Eu sei tudo. Eu participo dessa estrutura. Eu estou me considerando seguro espiritualmente. Mas a nossa segurança não está naquilo que a gente faz, naquilo que Ele fez por nós. A nossa segurança não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que Cristo fez. E porque Cristo fez, eu confio em Cristo, não é em mim. Se depender de mim, eu não posso confiar em mim, porque eu sei quem eu sou. Eu vou fraquejar, mas a minha confiança está no Senhor Jesus Cristo. Olha só, ancorada
em injustas comparações. Que mania que algumas pessoas têm de julgar o outro a partir da sua perspectiva, se considerando mais justo que o outro. Que doideira é essa que bate a nossa cabeça e que faz com que a gente possa se sentir superior a alguém? Quem somos nós para sermos superiores a alguém? Uma palavra para a igreja. Meus irmãos, Igreja Presbiteriana das Américas não é melhor que nenhuma outra igreja. Vocês nunca ouviram deste púlpito nenhuma palavra de superioridade desta igreja e de inferioridade de qualquer outra igreja. Não existe igreja melhor ou pior. Não existe uma pessoa melhor ou pior. Nós somos todos pecadores. Bom dia, pecadores. Nós somos... Obrigado pela resposta. Vocês estão demais, hein? Estão ligados, pastor. Nós somos todos pecadores, perdidos, até sermos encontrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não venha com essa de olhar para aquela vizinha. Você sabe sobre quem que eu estou falando? Entendeu? Você olha, essa aí está perdida. Isso aí, olha, se tropeçar aqui vai cair, o chão dela deve estar quente já. Deve estar sentindo um tridente. Tem gente que acredita, né, que o inimigo anda com tridente. Se aquela lá está com tridente. Tem pessoas que julgam as outras assim. Que doideira, né? Como é que a pessoa pode julgar sem perceber que o pecado do julgamento, às vezes, é pior do que o que a pessoa está fazendo? Comparações injustas. Práticas corretas. Olha, ele diz no texto que jejua. Jejum é ruim? Jejum é uma bênção. Jejum é uma disciplina religiosa, uma disciplina espiritual muito importante. Quando você jejua, você está mais conectado com Deus. Você está mais colado com o Senhor. Por que a gente vai deixar de jejuar? Não, a prática é correta. Dar o dízimo é errado? Aí vai ter gente, tá vendo, pastor? Essa aí, ó, achei um texto que eu queria para ficar contra o dízimo. Não, a prática é correta. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele jejuava 2 vezes por semana. Isso não está errado. Errado é a motivação dele. E esse é que é o detalhe do negócio. A motivação, aquilo que eu faço, as minhas intenções estão escondidas ali por baixo daquilo que eu faço. Então essa é uma questão bastante grave. Agora vamos logo para o publicano, pelo amor de Deus. Vamos logo para o publicano. Graças a Deus. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo o quê? Leia comigo aí. Ó. Se você lembrar, as duas orações começam com a Deus e os dois estão em pé. Então não é uma questão de forma, é uma questão de essência. Ele não ousava nem levantar os olhos ao céu. Isso mostra um processo de humilhação. Bem como bater no peito, é o coração arrependido. É uma pessoa que não se considera justa, que não se considera pronta, que não se considera especial, que não se considera melhor do que ninguém, porque ele sabe quem ele é, pecador. Ele sabe das injustiças cometidas por ele mesmo. Ele sabe que se dependesse de si mesmo, ele não alcançaria nenhum benefício espiritual. Ele sabe que está perdido espiritualmente até ser encontrado por Jesus de Nazaré. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja essa frase comigo agora. Por favor, leia junto comigo. Eu sei quem eu sou, o que penso e o que faço. Eu sei que em mim não há saída. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Essa é a oração para nós. Essa é a oração para nós. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu faço. Eu sei que em mim não há saída. Eu posso me esforçar, eu posso fazer 7 dias de jejum por semana. Eu posso pendurar no lustre, se tivesse.
Eu posso fazer sacrifícios humanos. Nada, absolutamente nada disso seria uma saída em mim. Porque não é o que eu faço, é aquilo que Cristo faz. E que Cristo fez. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Essa é a nossa oração. Esse texto nos alerta sobre ataques do orgulho espiritual. Os ataques do orgulho espiritual são muito complexos, eles nos alcançam, eles nos atingem, conforme vocês vão ver. Primeiro, os pecados ganham uma capa de invisibilidade. Eu não os vejo. Eu me habituo, eu convivo com o pecado. Eu tenho com ele uma relação de amizade, de companheirismo. Não me incomoda. Então, o orgulho espiritual, ele produz essa capa de invisibilidade. Aquilo que desagrada a Deus, eu não vejo. Eu vejo o que me desagrada. Eu estou mais conectado àquilo que me desagrada do que aquilo que desagrada ao Senhor. Então, não estou preocupado com aquilo que eu faço. O orgulho espiritual, quando eu me acho superior, suficiente, independente de Deus, ele traz para os meus pecados uma capa de invisibilidade, mas traz mais. Os pecados nos levam para morar no monte da superioridade. Daqui de cima eu vejo a vida, daqui de cima eu vejo melhor. Então eu sou superior por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu não fiz. Terceiro, os nossos feitos, até os recomendados, são somente para promover notoriedade. Então, o jejum e a fidelidade, ele se torna tão somente um ato para que eu me torne mais importante, em busca de notoriedade. Veja como as coisas são complicadas e como o orgulho espiritual nos alcança. Como o orgulho espiritual ele nos afeta. Eu deixo de reconhecer os meus pecados, eles se tornam invisíveis. Eu busco um lugar de superioridade, de maior importância. E até as coisas que eu faço, corretas, elas são feitas tão somente para promover notoriedade. Olha o perigo do orgulho espiritual. Mas tem mais uma tela para a gente ler junto aqui agora. Os devaneios alienantes da espiritualidade artificial. Eu peço que você preste muita atenção em nome de Jesus. Leia comigo. Quem está dentro denuncia os pecados de quem está fora. Para aí, olha para mim agora. Não é verdade? Está dentro. Isso é um devaneio. Devaneios alienantes da espiritualidade artificial. A gente que está dentro olha para fora e diz, olha, esse mundo está perdido. Ali vai um pecador a caminho do inferno. A gente começa a descrever os de fora e denunciar os de fora. Aí, você já leu, que você não é bobo nem nada, já sabe o que os de fora fazem. Leia comigo o que os de fora fazem. Quem está fora, denuncia os pecados de quem está dentro. Naquela igreja só tem salafrário, bandido, sem vergonha. Tem pastor que está aí fazendo isso assim, insensado. É tudo farinha do mesmo pacotinho de sal. Aquilo é a mesma coisa. Todo mundo ali é igual. As pessoas de fora, ó, hipocrisia! Olha a hipocrisia! É o que acontece. Às vezes estão certos. E ninguém, nem os de dentro, nem os de fora, denunciam os seus próprios pecados. Ambos estão perdidos espiritualmente. Então qual é a questão? Olha só, presta atenção comigo aqui agora. O devaneios alienantes da espiritualidade artificial nos leva a agir assim. Quem está dentro, olha aquele que está lá fora, apontando o dedo, lá fora. Quem está lá fora, passou aqui na porta agora, olha aqueles estão lá dentro. E nenhum deles, nem os de dentro, nem os de fora, aponta para si, para denunciar o seu próprio pecado. A história dos avivamentos mostra que quando há um encontro poderoso com Jesus, quando há um derramar sincero e verdadeiro do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? As pessoas se denunciam, eu sou pecador, Senhor, me perdoa pelos meus pecados.
Alguns relatam que eles corriam pelas ruas, quando havia o avivamento, um bairro inteiro era alcançado, eles gritavam: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O tempo de dizer, pecador, ou os de fora apontar para dentro, acabou. Não existe espaço para isso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecador, o Espírito Santo revela na minha vida quem eu sou, ele me convence do pecado. Então eu paro de apontar o dedo para o outro, eu aponto o dedo para mim mesmo. Em vez de estar preocupado com a vida alheia, eu estou clamando ao Senhor por misericórdia sobre a minha vida. Sabe o que acontece com alguém que passa por essa experiência? O olhar dele ou dela é de misericórdia. É um olhar de graça. Não é alguém que aponta o dedo para o outro, alguém que acolhe o outro, que abraça o outro, que ajuda o outro. Alguém que sabe da dor do outro. Não há nenhum tipo de superioridade, não há nenhum tipo de altivez, não há espaço para orgulho espiritual, porque nós somos absolutamente iguais diante de Deus. Leia comigo aqui na tela, por gentileza. O Evangelho nos faz reconhecer os nossos pecados, encontrar o lugar do arrependimento e... Isso é o Evangelho que faz. O Evangelho, comprar que é bom está difícil, porque a grana está pouca e é cara a beça. O Senhor vai nos mostrar quais são os nossos pecados. Nesse caso, os seus. Eu estou tratando os meus aqui. Já são muitos. Cada um de nós, isso é individual. Minha família não pode interceder para que meus pecados sejam perdoados. Isso é uma coisa pessoal. Eu e Deus. Meu pastor não pode orar pelo meu reverendo Homer. Eu é que tenho que orar. A confissão é individual. E eu confesso a Deus, não é ao pastor. A confissão auricular, ela não está dentro daquilo que a gente entende como confissão ao Senhor. Meu irmão, eu posso compartilhar com ele. Então, Tiago diz, confessar os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, tem uma expressão de companheirismo onde nós trocamos as nossas dificuldades e pedimos a Deus que nos abençoe. Mas a confissão é a Deus. Quem mostra isso é o Evangelho. Ele nos leva ao lugar do arrependimento. Eu não quero mais viver assim, isso não é parte da minha vida, eu não estarei caminhando dessa forma. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, e Ele nos dá a bênção do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente entra numa situação difícil e sai de lá celebrando, festejando com alegria, agradecendo ao poder manifestado pelo Senhor na nossa história. Para terminar. Na parábola, fariseu e publicano são pecadores. No entanto, só um deles parece estar consciente disso. O outro preferiu o caminho da ilusão e do engano. Já contei para os meus irmãos aqui da igreja a experiência. Uma certa ocasião eu disse para um amigo que eu fui pedir ajuda a ele. Eu disse, cara, precisa ir, eu tomei mal. E esse amigo disse para mim, cara, eu estou ótimo. Ajudou bastante, né? Que você está mal, a pessoa diz que está ótimo. Mas ele continuou, disse, eu estou tão bem que nem lendo a Bíblia eu estou mais. Não preciso. Aí eu pensei, e eu que achei que estava mal. Sai de lá bem, sai de lá animado. O segundo assume a sua falibilidade e dependência de Deus. O primeiro se acha melhor e confia em suas próprias obras. Um vai voltar para casa justificado pela fé, e o outro vai se convencer de que os seus feitos vão justificá-lo. Com qual dos dois você mais se parece, ou qual dos dois te representa melhor hoje? Lembra da pergunta? Hoje. Eu tenho duas opções claras diante do texto. Ou eu vou dizer assim, cara, eu tô bem.
Consciência tranquilo, fiz nada de mal. Estou em paz. Nunca matei, nunca roubei. Sou uma pessoa do bem. Quanto mais perto de Deus, melhor você vai se conhecer. Quanto mais longe de Deus, melhor você vai se declarar. Perto de Deus, pecador, pecador, pecador. E a pessoa diz, então eu não quero isso, que eu não quero me sentir mal. Vai continuar sentindo mal do jeito que está. Mas quando eu vou para perto de Deus e eu confesso a Ele os meus pecados, eu saio de lá grandão, o grandão da Galileia. Saio de lá em paz, guardado, protegido pelo Senhor. Minha vida está nas mãos dEle. Agora eu posso voltar para casa justificado pelas obras. Que é uma coisa curiosa. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, eu estou justificado pelas obras. E a Bíblia diz que eu preciso ser justificado pela fé. Definição de justificação segundo o breve catecismo de Westminster, para que você leia aqui comigo. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Hoje é dia de sermos justificados pela fé em nome de Jesus. De nós nos dobrarmos diante do Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados. E sairmos daqui hoje diferente do fariseu que saiu se achando o grandão. Sairmos como aqueles que reconhecem que somente a justificação pela fé poderá trazer ao coração deles a paz que nós tanto precisamos. Eu e você recebemos da parte do Senhor essa promessa. A justiça de Cristo é imputada a nós. É como se nós fôssemos vestidos dessa justificação. Nós cremos, por isso que é recebida pela fé. Eu creio, em nome de Jesus, com base na sua palavra. E o desafio de Jesus para nós é esse. Quem é você nessa parábola? Quem é você nessa parábola? Enquanto nós estivermos cantando, esteja em oração. Enquanto cantamos, ore. E se você quiser vir à frente para nós orarmos juntos, eu quero convidar você. Nós vamos orar por todos os motivos que nós temos orado. Vamos orar pela saúde dos nossos irmãos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Mas vamos clamar também por essa justificação do Senhor. Se você precisa disso, se você quer ser parte dessa oração, venha à frente e nós vamos orar juntos para a glória de Deus em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, eis minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Pode deixar o seu lugar e vir à frente. Tu és bom, Se o Senhor está falando com você, tu és bom. venha, vamos orar juntos em nome de Jesus. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, Tu és bom, bom. tu és bom, bom,
Deus e Pai, em nome de Jesus, o nosso amado, aqui estamos nós. Confessamos que somos pecadores. Queremos voltar para casa justificados pela fé. Em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor conhece a nossa história, os nossos pecados. O Senhor conhece a impureza do nosso coração, da nossa mente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sê propício a nós, pecadores, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a cada um aquilo que cada um mais necessita. Que sob o poder do Senhor, a palavra do Senhor, o impacto do Senhor, que o Senhor faça mudanças, ajustes, arrumações, transformações para a glória do Senhor em nome de Jesus. Que a Tua graça maravilhosa seja sentida, percebida, e que hoje seja um dia de mudanças para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continue a trabalhar em nós, vai nos mostrando os cantinhos, as gavetas, os lugares que se tornaram invisíveis para nós. Nós queremos enxergá-los e queremos deles nos livrar. Queremos que tudo esteja claro, iluminado pelo Senhor. E que sejamos acolhidos pelo Senhor por conta da sua graça, não por conta dos nossos méritos. Nós somos salvos por Jesus, por causa de Jesus, para Jesus. Tudo está em Jesus, tudo tem a ver com Jesus. E é assim que nós cremos. Nós entregamos nas mãos do Senhor irmãos e irmãs que durante anos se apoiaram no tempo de casa, se apoiaram nos seus esforços, na sua linda e abençoada ficha de serviços prestados. Desperta a cada um, para que cada um de nós saiba que nada disso nos justifica, que essas boas obras devem ser fruto da justificação já realizada, porque tudo que nós fazemos é por gratidão, é para a exaltação do Seu nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor acolhe aquele que fez um monte de coisa errada, aquele que tem vergonha até de contar, aquele que sabe que muitas das suas escolhas foram erradas, danosas, magoaram pessoas, feriram pessoas, mancharam a reputação da família, criaram obstáculos, percalços, dificuldades. Mas hoje, pela graça do Senhor, são alcançados pelo Espírito Santo de Deus e lavados e remidos no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E assim igualmente os que estão há mais tempo, os que chegaram agora, são igualmente amados, acolhidos, recebidos, cuidados, discipulados, preparados para a vida espiritual. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a Tua bênção, Pai. Que não haja ninguém fora disso. Que todos nós sejamos hoje impactados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus amado, nós também oramos pelos enfermos e nós nos lembramos da Alzira, está sendo operada nesta hora. Lembramos do paizinho do reverendo Homer, nosso querido Raimundo. Oramos pelo Lenilson, nosso amigo, irmão. Oramos por consolo do Teu Espírito Santo sobre o coração do Pedro e de toda a sua família. Que o Senhor abençoe o Pedro com graça e com paz, em nome de Jesus, com o consolo do Seu Espírito. Que
Que o Senhor abençoe a vida do Mateus Santos, da Sônia Regina, do Christian Cauã, do Alex Tavares, da Grace, a mãe do Moisés, do Marcelo Vargas, da Maria José, mãe da Samira, do Ivan, o marido da Marta, do Pedro Paulo, o paizinho da Fernanda, da Dona Fania, mãezinha do Márcio Victor. Cuida, Senhor Deus, destes e tantos outros enfermos que precisam de uma intervenção generosa da parte do Senhor. Traz sabedoria para a gente, ó Deus, traz direção para a gente. Ministra ao nosso coração o que a gente mais precisa. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.